Já se passaram 2 dias que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o seu cunhado, Fabiano Zettel, foram presos na nova fase da Operação Compliance Zero, mas o Jornal Nacional ainda não mencionou que os investigados foram os maiores doadores de campanha de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, na campanha de 2022. Por outro lado, transmitiram uma matéria tendenciosa contra o filho do presidente Lula, Fábio Inácio Lula da Silva, conhecido como Lulinha. De janeiro de 2022 a janeiro de 2026, Lulinha realizou 1.531 transações bancárias. Nesse período, movimentou 19 milhões e meio de reais, incluindo entradas, saídas e transferências entre contas dele mesmo. Nos 5 anos analisados, 9 milhões e 700 mil reais entraram nas contas e as retiradas praticamente repetiram o mesmo volume, 9 milhões e 700 mil reais. A maior parte dos créditos, segundo a quebra de sigilo, veio de resgates de fundos de investimento, 4 milhões e 400 mil reais. Lulinha também recebeu 3 depósitos do pai, o presidente Lula, que somaram 721 mil reais em 2022 e 2023. No mesmo dia de dezembro de 2023, em que recebeu um desses depósitos, Lulinha depositou um cheque de 157 mil reais assinado por Paulo Tarcísio Okamoto, atual diretor do Instituto Lula. Os extratos mostram ainda créditos da empresa em que a esposa de Lulinha, Renata de Abreu Moreira, é sócia, além de recursos de consórcios, previdência, seguros e operações não identificadas. A quebra de sigilo mostra ainda que a maior parte do dinheiro foi transferida para outras contas do próprio Lulinha. Entre janeiro de 2022 e dezembro de 2025, o ex-sócio de Lulinha, Jonas Leite Suassuna Filho, recebeu 17 transferências que somaram 704 mil reais. Outro ex-sócio, Calil Bittar, recebeu 750 mil reais em 15 transações entre janeiro de 2024 e outubro do ano seguinte. O deputado federal Rogério Correia foi cirúrgico ao responder que as reportagens da grande mídia não provam nada contra Lulinha e são usadas como cortina de fumaça. Deputado, falando a respeito do Lulinha, o senhor disse que tem denúncias de parlamentares da oposição que precisa ser investigado, precisa ser analisado, mas também há denúncias de que o Lulinha estaria recebendo dinheiro do careca do INSS. Isso também não é importante ser investigado? Só complementando a pergunta dele, o portal Metrópolis publicou ontem uma informação de que o Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos. Queria que você comentasse a respeito dessa informação e se isso reitera o pedido feito pela oposição para que haja sim a quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Foi quebrado, o Metrópolis deu 19 milhões. E daí? Tinha algum dinheiro do careca? Nenhum. Tinha algum dinheiro do Banco Master? Nenhum. Era tudo das próprias empresas do Lulinha, a própria matéria diz isso. Fala 19 milhões em 5 anos. Para você ter uma ideia, um deputado com o salário que ele tem, mais a verba de representação que nós temos, deve movimentar em torno de 7 a 8 milhões em 5 anos. Ele é empresário, tem que ver se esse volume é tão grande assim. Se você pedir para quebrar o sigilo de muitos deputados, provavelmente vai ser bem mais que 19 milhões em 5 anos. Então existe aí uma falácia sendo contada. Na quebra que o Metrópole teve acesso, segundo eles, ficaram decepcionados, porque não houve nada de careca do INSS, não houve nada de INSS, não houve nada ilegal posto até agora. Agora, é sempre incômodo quebrar sigilo, porque você vai ter contas de restaurante, ninguém gosta que isso venha à tona, porque vem à tona tudo e não aquilo que deveria ser investigado. Então, serve para quebrar a imagem de uma pessoa e, nesse caso, tentar ligar ao presidente Lula. Por isso que eu digo que é cortina de fumaça. Isso, por que não quebrar da Clava Forte Bank quando tem lavagem de dinheiro real? A entrevista de Correia aconteceu no contexto do cancelamento da CPMI do INSS, que iria ser realizada na quinta-feira. Mas a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro deixou os bolsonaristas em pânico. Inclusive, hoje estava quebra de sigilo de 2 pessoas e 2 entidades importantes. Uma delas é a Letícia, sócia de Flávio Bolsonaro. E outro é o Zettel, pastor Zettel, da Igreja da Lagoinha, que está preso, sócio e cunhado de Vorcaro, que deu 5 milhões para a campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Hoje é que ia fazer a quebra de sigilo depois de muitos meses que nós solicitamos. Zettel foi preso e agora nós estamos vendo como escancarou todo o núcleo central desta confusão do Banco Master.
O Banco Master nós temos chamado de Bolsomaster e não é à toa. É pela cronologia dos fatos. É um banco que passou a existir com Roberto Campos Neto. Este banco não tinha lastro econômico para existir. E a partir daí ele cresceu também sempre com as benesses do Banco Central que lhe eram dadas. Por exemplo, crédito consignado de aposentados, de Bolsa Família. E o banco foi crescendo de forma ilegal e dando prejuízos ao erário público. Isto é a realidade dos fatos agora. Por isso, Zetel e Vorcaro estão presos. E a gente vai vendo agora as relações. A relação com Ciro Nogueira é óbvia. Uma relação tão grande que o próprio Ciro Nogueira recebe de Vorcaro uma reclamação porque o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma reclamação pública de um assunto porque achou que era do PT. E é chamado de beócio, ou seja, até o Vorcaro sabia que Bolsonaro era um beócio. E Ciro Nogueira e ele, então, se lastimando da atitude errada que fez o Bolsonaro como aliado do Banco Master, publicar algo que criticava o Banco Master. Aí a gente vai vendo, por isso é que existiu esse conluio onde Roberto Campos Neto deixou que tudo acontecesse. Zetel não aparece na investigação como coadjuvante. Ao contrário, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou medidas da Polícia Federal, descreve o pastor como integrante da engrenagem operacional responsável por viabilizar financeiramente atividades relacionadas aos interesses de Vorcaro. É esse personagem que a mídia liberal não tem dado a atenção necessária. O jornalista Chico Sá ironiza o fato do Jornal Nacional estar ocultando os maiores doadores de Bolsonaro e Tarcísio. Omitir isso é pintar o escândalo com tintas estranhas para proteger a direita em ano eleitoral. É editar a história sem partes fundamentais. Escreveu. Chico Sá também citou outro personagem que está sendo ocultado nessa história, o ex-presidente do Banco Central. Os narradores estão esquecendo os personagens principais, ou estão fingindo que são outros. Não ter Roberto Campos Neto nessa história é um crime de lesa narração, destacou. As doações do Banco Master para a campanha de Bolsonaro foram confirmadas até pelo próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O senhor está tranquilo com relação, porque vai ter muita coisa, como o senhor falou, vai atingir meio mundo a questão do Banco Master. Não tenho dúvida. Mas você vê, nem mesmo a própria direita, membros do PL, tem atacado nesse assunto, no sentido de rede, de atacar, de falar. Nem o Flávio Bolsonaro tem verbalizado isso. Sim. E lembrando que o cunhado de Vorcaro, que era o braço dele, foi financiador. O maior da campanha de Tarcísio foi financiador também na campanha ou um dos maiores, da campanha de Jair Bolsonaro. Isso, de alguma forma, o preocupa sobre o que pode trazer de investigação do Banco Master dentro do PL ou de aliados? Assim? Não. Quando eles falam que ele foi o maior doador, é porque ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. Na conta do partido também entrava dinheiro. Apesar do Jornal Nacional seguir escondendo essas generosas doações da máfia de Daniel Vorcaro em rede nacional, a Globo News botou na roda para os seus assinantes. Fabiano Campos Zettel, um dos maiores financiadores de campanha de políticos, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, você sabe, na sede da PF em Brasília, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tende e que pode buscar a reeleição ao governo do estado em outubro deste ano. Bom, Andréa Joubert está aqui, do Valor Econômico, para a gente olhar para isso, porque é um financiador aparentemente bastante generoso de campanhas políticas. Joubert, de quantos milhões a gente está falando? Muito boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Aline, a doação dele na campanha de 2022, ele, pessoa física, tá? Que a gente está falando, foi 5 milhões de reais, como pessoa física, não pela empresa. Ele foi o segundo maior doador da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele destinou 3 milhões de reais para a campanha. Ele foi o segundo maior doador, ficando atrás somente da direção nacional do PL, que foi o principal doador da campanha, né? E no caso do governador Tarcísio de Freitas, ele destinou 2 milhões de reais. Então, ficou explícito, né, as ligações dele com o Bolsonaro.